E Thalita, e tem uma informação também que depois do cumprimento da pena, ele ainda seria monitorado durante uns 5 anos aí na Espanha, lá na Espanha, desculpa, é isso? É, exatamente, chama liberdade vigiada isso. Então, o Daniel, ele vai cumprir a pena, que segundo o que a gente apurou aqui, pode acontecer inclusive de ele sair da prisão, começar a sair da prisão no fim do ano que vem, né? Porque aí começa bom comportamento, cumpriu metade da pena, aí ele começa, no fim do ano que vem, se ele tiver um bom comportamento, e se tudo caminhar a favor dele, ele pode começar a sair para dormir, né? E não, sair durante o dia e voltar para dormir para poder começar a se ressocializar a partir já do fim do ano que vem. E aí, se tudo continuar bem, é capaz de ele, inclusive, já ser oficialmente solto em 2026. Bom, independentemente disso, depois de ele cumprir a pena dele, que hoje, ainda na primeira instância de 4 anos e 6 meses, ele vai precisar ficar mais 5 anos sendo vigiado. O que, que é ser vigiado? Ele tem que estar acessível, então ele tem que ter um celular que possa ser rastreado o tempo todo, né? Ele tem que estar comunicável e ele só pode sair da Espanha, segundo o Código Penal, se o juiz do caso autorizar. Então, essa era uma dúvida que a gente estava tendo no começo do dia, né? Se nesses 5 anos ele pode vir para o Brasil. Então, para ele sair da Espanha, ele vai precisar de autorização do juiz do caso. O Caio, nesses casos, o juiz costuma autorizar? Então, costuma autorizar, assim, se houver comprovações, óbvio, de bom comportamento, você demonstrar, motivar que você, por exemplo, tem uma passagem de ida e uma passagem de volta, né? Me parece o seguinte, essa liberdade vigiada, ela também é um instituto novo, assim como a lei do solo si, ela também é uma movimentação recente, né? Um pouco mais antiga, mas ainda recente, da própria legislação espanhola, justamente em casos de violência doméstica, em casos de crimes sexuais, em que há necessidade da justiça monitorar essa pessoa condenada e, principalmente, resguardar as vítimas dos delitos. Então, essa liberdade vigiada, ela parte de um binômio de proteção da vítima e de ressocialização, reintegração daquela pessoa à sociedade. O Daniel Alves, muito provavelmente, como já adiantou a Thalita, será proibido de sair da Espanha ou só poderá sair caso haja uma autorização expressa do juiz, né, que vai cuidar da execução dessa pena. Me parece razoável um pedido para ele voltar ao Brasil em determinadas situações, justamente porque é o país natal dele, é onde tem família, é onde tem amigos. Então, me parece que dentro dessa ideia de uma liberdade assistida e uma ressocialização, seria factível o juiz autorizar desde que ele demonstre, né, que tem uma passagem de ida, uma passagem de volta, indique o endereço em que ele vai ficar, né, eventualmente compareça no consulado espanhol para justificar algumas atividades, né? Os monitoramentos que a Thalita bem trouxe aí de aparelhos eletrônicos são numa escala global, né? Então a tecnologia ela não se limita aqui a territórios, então também há esse resguardo, né? Óbvio, tudo vai ser analisado ao decorrer do final da pena dele de 4 anos e 6 meses, do bom comportamento que ele tiver ou não. Então isso vai ser tudo avaliado, mas me parece que seja uma possibilidade sim dele conseguir o deferimento desses pedidos aí de eventualmente uma viagem para o Brasil, passar um tempo com a família, enfim. Ô, Tiago, queria que você contasse um pouquinho como foi aí nos bastidores do tribunal, se a imprensa teve acesso ou não, e como foi a chegada do Daniel Alves ao local. A gente tem o vídeo, o JP vai colocar na tela, por favor, da chegada dele, e queria que você comentasse um pouquinho. É isso, no polícia, a gente vai ver aí no furgonete da polícia. Por volta, vou tentar fazer a conversão, volta de 5h10 da manhã, no horário do Brasil, né? 9h10 da manhã, no horário de Barcelona. O Daniel ele não foi para a sala onde foi lida a sentença. Tá? Ele foi
que foi para de calabouço, falam aqui, então são ali como as celas que ficam no solo do tribunal. Ele ficou ali, a advogada dele, a Inês Guardiola, e a Miraida Puente, também a outra dele, elas foram até com os juízes, esperam da sentença e comunicaram ele nesses calabouços. A Inês Guardiola diz na saída do tribunal que ela vai se reunir com ele hoje, que ela vai estudar a sentença junto com ele para ver como e com quais argumentos eles vão recorrer à sentença. Mas isso, Daniel Alves, ele estava aqui no tribunal, mas não estava no momento em que a juíza leu a sentença. E aí, a informação que a vítima não estava aqui, nem a vítima, a advogada dela, a Esther Garcia, nenhuma daquelas estavam no escritório juntas. Isso foi feito para que a vítima soubesse da sentença pela sua advogada e não pelos meios de comunicação ou por redes sociais, e para que ela tivesse ali uma rede de amparo mesmo ao lado dela na hora que saísse a sentença. A gente sabe que ela, nesses últimos meses, tem sofrido muito, que ela em alguns momentos pensou, inclusive, em desistir de tudo, do processo, enfim, e ela chegou até o final com muita dificuldade, segundo pessoas próximas a ela. Portanto, ela nem veio para cá, nem deveria ter, nem estava entre as convocadas. Poderia ter vindo, mas não quis vir, e o mesmo aconteceu com a advogada dela. Hoje a sentença foi lida para um procurador, né, da Esther Garcia Lopes, um procurador da acusação particular, e para representantes do Ministério Público e as advogadas do Daniel Alves. Perfeito, Thiago, muito obrigada. E aí, não é nem engraçado porque é muito trágico, né? Mas a gente vê diante de uma condenação, ou seja, ele é condenado, Daniel Alves é condenado por estupro. Ele cometeu um crime de estupro segundo a lei, não é segundo a nossa opinião. Mesmo assim, aqui no chat a gente vê em outros lugares das redes sociais, mas e se ela estiver falando a mentira, ele é inocente, ela está querendo dinheiro e tal. Eu acho que a gente não consegue, muitas vezes, Thalita, entender, né, o que a vítima passa numa situação como essa. Você que entrevistou a advogada da vítima, pode trazer um pouco dos bastidores dessa conversa para a gente arredondar esse assunto por aqui. Essa conversa aconteceu há um pouco mais de um ano, mas nas nossas outras conversas bem mais breves e não oficiais com a Esther, e também, segundo toda a análise pericial de psiquiatria, que inclusive foi usada, né, no julgamento, essa mulher ela sofre de um estresse pós-traumático muito grande. Nós mulheres, eu acho que a gente sabe melhor do que ninguém, mesmo quem não sofreu um estupro na vida, e não são muitas, porque os índices são altíssimos, que um trauma desse é muito difícil de você esquecer. Agora, tudo isso se potencializa por 1000, quando é um caso que está em todo lugar. Então, quando a gente entrevistou a Esther, eu e o Thiago, ela disse que a mulher não assistia televisão, porque todo lugar, e também não estava mais se conectando à internet, porque todo lugar que ela acessava, ela se deparava com o caso dela. Então você vai se revitimizando, assim, de uma forma que não acaba. Você tem que se revitimizar quando você vai na delegacia prestar depoimento, na hora do exame de corpo de delito. É uma constante revitimização. O que é uma revitimização? É você voltar para aquela cena do seu trauma. Então, ela continua em estresse pós-traumático, fazendo tratamento psiquiátrico pesado, né? Na época da entrevista, ela estava fazendo tratamento para possíveis ISTs, que ela poderia ter contraído, né? Porque, segundo ela, ele não usou preservativo na hora do estupro, que também é muito comum. Então, tudo é muito delicado e muito lento nesse processo de recuperação dessa mulher. E aí, no fim do ano, depois de quase um ano do crime, quando, né, teoricamente, ela já estava ali conseguindo, tendo momentos de menos angústia, aqui no Brasil é divulgada a foto dela, que foi uma coisa que foi muito brilhante em toda essa investigação na Espanha, que não
identificaram essa mulher em lugar nenhum. Inclusive, no dia em que ela prestou depoimento lá no julgamento, ela estava com o áudio alterado, ela não aparecia, né, o nome dela não apareceu em nenhum processo para preservar a imagem dela. E aí, aqui no Brasil, foi divulgada a foto dela, foram divulgadas imagens dela, inclusive pela mãe do Daniel Alves. E aí, ela voltou tudo, segundo o que a gente apurou. Ela teve crises de ansiedade, crises depressivas muito grandes, né? Então é isso, é uma coisa que não tem multa, não tem dinheiro que vá atenuar o trauma que ela sofreu. Pode até atenuar a pena dele, mas o trauma não. Perfeito, Thalita. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando que os dados do ano passado aqui do Brasil, um estupro de meninas e mulheres a cada 8 minutos no Brasil. Obrigada, Tiago, pelas informações. Me permite só um último breve comentário, aí fazendo um gancho com o que você trouxe do chat. Eu acho o seguinte, é um trabalho muito difícil, né, para o juiz, enfim, para os operadores do direito, porque normalmente a gente está lidando com fatos que já ocorreram e que a gente não estava presente no local. Então, mas ele pode ser inocente, ela pode ter mentido. Aí a importância de um processo justo, com uma defesa constituída, com uma defesa combativa e principalmente, que para mim aí, independentemente da questão da pena, é o grande exemplo desse caso, que é uma boa investigação. Porque senão a gente estaria aqui debatendo, até no Brasil existe, né, uma jurisprudência bem consolidada de que a palavra da vítima nesses crimes de violência doméstica, crimes sexuais, em que ocorrem nas chamadas 4 paredes, né, que não tem testemunhas, difícil coleta de provas, a palavra da vítima ela tem uma importância muito maior, né? Então, o que difere grande parte dos casos brasileiros desse caso em específico foi a rápida e a pronta investigação, o isolamento da área para colheita do material do sêmen, o rápido apoio e a tomada de depoimentos da vítima logo no momento do acontecimento, né? A preservação das câmeras de segurança. Tudo isso garantiu que, obviamente, a palavra da vítima foi muito utilizada, mas garantiu também que a palavra da vítima foi corroborada por diversos outros elementos, né? Então, o grande exemplo para mim que fica, eu concordo com o PVC nesse ponto, que ela pode não ser exemplar, mas é um exemplo que a gente tem que aplicar no Brasil de estabelecimento de protocolos mais rígidos em festas, casas noturnas, de como se deve agir diante de uma mulher que se diz ali, naquele momento, vítima de qualquer tipo de violência, assédio, como a casa noturna deve agir, como o gerente do estabelecimento deve agir, tem que chamar a polícia, não tem, que preserva as câmeras de segurança, porque tudo isso é importante e é o grande exemplo aqui para que a gente tenha um processo justo e uma condenação, nesse caso, que atesta, né, sem uma dúvida acima do razoável, porque senão ele teria sido inocentado, atesta de uma maneira consistente, baseada em provas consistentes, em que a defesa teve a possibilidade de rebater de que sim, o que ela falou é verdade. Perfeito, Caio. Só colocar aqui um ponto que eu achei muito interessante durante a Copa do Mundo na Austrália. Em todos os banheiros que eu fui, de todos os lugares, restaurantes, bares, tinha uma plaquinha escrita: se você está se sentindo ameaçada, vá para o bar e pergunte pela Ângela. E aí você vê como existe esse processo de educação dos estabelecimentos para que eles estejam aptos a socorrer a mulher em caso de violência. É muito interessante, isso poderia ser adotado aqui também no Brasil, muito bom que você tocou nesse aspecto. Obrigada mais uma vez, Caio, por participar com a gente. Imagina. Tiago, obrigada, Thalita, bom trabalho para vocês, vão acompanhar, obviamente, esse caso, e se vai ter algum recurso dos dois lados, né, como o Tiago falou, e aí vocês voltam com qualquer informação de bastidor. Obrigado. Valeu, obrigada, gente. Até mais. Até logo, obrigado.